pouco sobre Augusto Aras e, neste momento, o Procurador-Geral da República está apresentando a posição da PGR a respeito de uma ação movida pelo Partido Novo, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra o reajuste que foi aplicado ao fundo eleitoral, que tem agora uma garantia, a não sei que o Supremo mude isso, uma garantia de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Uma vergonha nacional. E eu acho que o Aras vai ganhar mais apoio no Congresso, porque ele está defendendo o fundo, né? A posição da PGR é que a emenda não afronta o plano plurianual da União. Esse plano plurianual atual começou em 2020 e vai até 2023. Porque, argumenta Augusto Aras, o plano trata do financiamento dos programas de duração continuada. E as despesas do fundo eleitoral só ocorrem em anos de eleições. Porque é diferente do fundo partidário, né? O fundo partidário todo mês pinga ali na conta dos partidos. O fundo partidário que é a excrescência da política brasileira, uma das. Mas é assim uma espécie de símbolo, né? De troféu da imoralidade da política brasileira, é o fundo partidário. O fundo eleitoral, ele decorreu de uma decisão do Supremo que decidiu, de acordo com uma leitura muito particular da Constituição, que, majoritariamente, é claro, não foi unânime, mas decidiu que empresas, pessoas jurídicas, não podem doar. Pessoas físicas, sim. E, é claro, isso não impede as empresas de doarem por intermédio de pessoas físicas, né? Você tem ali 100 laranjas, 200 laranjas, 300 agentes, 1.000, dependendo do tamanho da empresa, do tamanho da doação. Mas quem paga e quem recebe sabe de onde veio o dinheiro. Tudo ou nada. Além de escancarar a possibilidade de quem mexe com dinheiro vivo fazer doações consideráveis. É o caso, por exemplo, do crime organizado, de corruptos. Há vários agentes aí que têm hoje uma facilidade muito maior para fazer doações eleitorais, para eleger candidatos usando a grana como cabo eleitoral. Um cabo eleitoral eficiente, né? E então o fato é que essa decisão do Supremo, além de não ter resolvido o problema da relação promíscua entre agentes privados e públicos, não resolveu o problema, criou a indagação. E como será o financiamento? E aí, claro, os parlamentares disseram, ora, virá do pagador de impostos, virá da sociedade. E aí criaram um fundo eleitoral. Depois veio essa coisa cretina chamada fundo partidário, que é outra coisa. Mas quem decide o tamanho do fundo eleitoral? Não, o governo, na peça orçamentária que ele envia. Tudo bobagem. Quem decide é o Congresso. Ou seja, quem decide é quem vai disputar a eleição. Quem decide é partido político, caciques partidários. Eles decidem. A distribuição leva em conta tamanho de bancada. Então, por exemplo, em 2020, eleição municipal, correto? Não foi eleição geral, eleição municipal. Municipal. O PT recebeu do fundo eleitoral 201 milhões de reais. O PT. E o PSL
que em 2018 foi o partido do Bolsonaro, hoje não é mais, o Bolsonaro está no PL, o PSL recebeu 199 milhões de reais. Ou seja, olha só a conta exata, hein? Juntando só PT e PSL, chegamos a 400 milhões de reais. Só 2 partidos. Teve partido que ganhou 2 milhões. Muito pouco. Imagina, uma fortuna. Uma fortuna. Conseguiu ali eleger um deputado e tal. E na eleição seguinte, municipal, ganha de presente 2 milhões. Isso é fundo eleitoral. Mas então, o fundo eleitoral era ali em torno de 2 bilhões de reais. Só que agora o Congresso decidiu, no ano passado, né, reservar a cifra, obviamente, recorde. Vai ser um recorde atrás do outro. Se assim puderem fazer, será um recorde atrás do outro. Para 4 bilhões e 900 milhões de reais. Detalhe, eles queriam 1 bilhão a mais do que isso. Eles queriam triplicar, de 2 para 6. Chegaria a 5.900. Triplicar. Né? Fritando os ovos aí, triplicar. A reação do Bolsonaro na época, um tanto quanto constrangido, porque sancionar aquela coisa vergonhosa de triplicar o valor do fundo eleitoral, ele falou, não, vamos deixar por 4. Que obviamente já era um valor acordado ali. Esse 1 bi e 900 era o bode na sala. Esse 1 bi e 900 eram o bode na sala. 1 bilhão e 900 milhões de reais. Tiraram o bode, deixaram 4 bilhões. Só que aí o Congresso falou, não, 4 bilhões? Vamos pôr mais 900 milhões? Vamos chegar perto dos 5? Ficamos naquele meio campo entre 4 e 6. Mas a discussão sobre a base, que já era vergonhosa, 2 bilhões, já era um assinte, já era uma provocação, um escárnio num país cheio de miseráveis. Isso é dinheiro da sociedade. Se fosse dinheiro particular, o cara faz o que quiser, pô. Ele bota no helicóptero e joga no mar, ele queima, ele gasta tudo em sanduíche, ele faz o que ele quiser, o dinheiro é dele. Mas esse dinheiro é da sociedade. E sem esse papinho que é só de quem pagou imposto lá, declarou imposto de renda. Mentira! Comeu macarrão? Pagou. Comprou um copo com água? Pagou. Comprou 1 litro de leite? Pagou. Comprou bolacha? Pagou. Andou de ônibus? Pagou. Porque a incidência, inclusive, de imposto federal sobre o óleo diesel, sobre N coisas, pneu, pagou. Todos pagam. O sujeito que não tem nada, que depende da ajuda alheia, que pede na rua a ajuda alheia, que depende de alguém desembolsar ali R$2, R$3, R$5 para ele comer alguma coisa. Quando ele vai lá no barzinho da esquina e pede um pão com manteiga, ele paga imposto. Eram 2 bilhões, já era um escárnio essa quantia. Uma vergonha. Mas quem decide são os deputados, então eles disseram, vamos triplicar esse troço. Esse dinheiro é pra gente, vamos triplicar. Né? E aí, aquele partidinho que ganhava 2 milhões, que ganhou 2 milhões, partido pequenininho, quem sabe aí nessa divisão ele não ganha 6 milhões. E o que ganhou 200, como o PT, o que ganhou
200 com o PSL. Aliás, agora imagine, juntando PSL e DEM, né? O bancadão do União Brasil. Que fundão, hein? Rapaz! É muito dinheiro. Assim decidiram. 5.900. Aí o Bolsonaro falou, deixa por 4. Aí ele disse, tá bom. Aí falaram, não, vamos botar 4.900. E ficou 4.900. O Partido Novo entrou com uma ação, aliás, há pouco falava ali uma representante do Partido Novo, já falou o Aras, que é contra a ação do Partido Novo, que acha que tudo bem. Agora está falando o André Mendonça, né, que é o novato na corte. E o Novo pede que o Supremo derrube a mudança na fórmula de cálculo do valor destinado ao fundo, que foi exatamente o que permitiu ao Congresso estabelecer o novo valor. Dependendo da decisão, o montante pode recuar para 2 bilhões e 100 milhões previstos inicialmente lá na peça orçamentária, a peça original do orçamento, que nunca é mantida pelo Congresso, nem deve ser, né? O Congresso está lá para isso, para fazer ajustes, mudar, etc. Ainda mais hoje. Hoje quem decide orçamento é o Congresso. O governo só executa. É o primeiro caso a ser julgado pelo plenário do Supremo em sessão presencial, sob a relatoria do André Mendonça. Em janeiro, durante o recesso, o André Mendonça se recusou a decidir sozinho. E falou, não, esse abacaxi aqui eu vou dividir com a corte, para uma decisão colegiada. Melhor assim, aliás, né? Qualquer decisão individual, ela teria valor provisório, liminar. No final das contas, haveria necessidade de a corte se pronunciar, então que se pronuncie logo. E esse fundo eleitoral, ele é só em ano de eleição. Ele é pago em junho. Junho, 4 meses antes da eleição. Eleição em outubro, ele é pago em junho. Desce aquela fortuna para os gastos com a eleição. O pessoal está montado no dinheiro, diria o Mano Brown, né? A fatia do fundão eleitoral recebida por cada partido varia conforme a representatividade, por isso citamos aqui o PT ganhando 201, o PSL 199, quer dizer, 200 milhões para cada um, e teve partido aí com menos de 2 milhões. E ainda antes da aprovação do valor do fundão pelo Congresso, o Novo já anunciava que iria ao Supremo contra a medida. Argumenta que a fixação do valor foi aprovada pelo Legislativo de maneira irregular e que foi uma decisão, atenção, inconstitucional. O Novo defende ainda que a destinação do recurso é imoral. E aí cita os milhões de miseráveis, de desempregados, milhões de famílias vivendo com renda mensal abaixo de um salário mínimo. Não é figura de linguagem, não. São 30 milhões. Famílias inteiras ganhando menos de um salário mínimo por mês. 30 milhões de famílias. Para o Congresso, o Planalto e a Procuradoria-Geral da República, a medida é legítima. Sim. O Planalto e os partidos todos. E o Novo entrou com essa dissidência. Tá? Mas é preciso discutir, na verdade, até quando haverá esse fundo eleitoral. No mundo ideal, cada partido ia buscar os seus centavos, os seus tostões, os seus reais, batendo nas portas. Olha, nós defendemos tal e tal coisa. Sindicato tal, nós somos defensores das suas bandeiras e tal. Tenta convencer o sindicato, tenta convencer a central sindical, tenta convencer
A Fiesp, olha, nós somos defensores de posições importantes para a indústria paulista ou para a indústria nacional, CNI, ou para os transportes, Confederação Nacional dos Transportes. Vai buscar dinheiro. Esse é o mundo ideal. Sem um centavo do dinheiro que é tirado da sociedade. E aí, quem quiser doar, doa. Voluntariamente. Isso para financiar a existência de partido e para financiar a eleição. A tal justiça eleitoral nem deveria existir. Deveria haver ali uma comissão nacional eleitoral que cuidaria da parte técnica, operacional, logística das eleições. Distribuição de urnas, funcionamento de urnas, tudo isso. E se reportando diretamente ao Poder Judiciário normal. Simples. Não precisava daquele prédio, que também pagamos, hein? Prédio do TSE, faraônico, não é? Gigantesco, para receber ali 7 juízes que se revezam, né? Depois chega outro grupo. Não precisava nada disso. Os caras podiam se reunir numa salinha ali tranquilamente. Não, uma sala 10 por 20, com a mesa grande, aquela mesa do Putin, por exemplo. E ali discutiriam, tomariam decisões. Não, temos de ter um prédio, um palácio. Todo mundo quer palácio com o dinheiro da sociedade. O prefeito tem palácio, Câmara Municipal tem palácio, Assembleia Legislativa tem palácio, governador tem palácio, Tribunal tem palácio, Presidente da República tem palácio, as cortes todas, e quanto mais altas, maiores os palácios. E palácios exigem muitos funcionários. Não é moleza. A conta é braba. A conta é alta. E pagamos. E aí tem esse fundo eleitoral. É claro que o ideal, muitas vezes, é irrealizável diante das circunstâncias. Hoje não dá para dizer, os partidos vão lá bater na porta, porque você tem que ter um financiamento. Proibiram o financiamento privado. O que deveria haver é fiscalização de verdade, é punição pesada para a relação promíscua entre empresa e governante, entre empresa e parlamentar, entre empresa e judiciário. Punição pesada, pesada, para todo mundo. Mas ali, como a Lava Jato trazia à tona toda aquela promiscuidade, a reação do Supremo foi: não pode mais. Mas quem vai pagar? O distinto público, a sociedade. E veio o fundo eleitoral. E o fato é que Arthur Lira, por exemplo, presidente da Câmara, disse o seguinte: é necessário que fique claro que o Poder Legislativo, na condição de representante da vontade popular, dimensionou as necessidades de financiamento para a campanha eleitoral das eleições gerais de 2022. Vocês viram de onde emana o poder? Na condição de representante da vontade popular. É essa a vontade popular? Que haja eleição é óbvio. Que seja limpa é obrigação de quem organiza. Mas esse financiamento para campanha já tem o horário gratuito. Os caras podem ir para televisão, podem ir para o rádio, irão gratuitamente. É gratuito. É gratuito. Não, mas isso aí, as emissoras depois, isso é outra história. Isso lá é com o executivo. Mas o parlamentar, candidato, ou candidato a parlamentar, ou candidato a presidente, ou candidato a governador, a senador, ele não tira um centavo do bolso. A não ser que queira, pode fazê-lo. Quem é rico, por exemplo, costuma fazer. Bota na própria campanha. E enquanto não encontrarmos um modelo que pune
mas pune incondicionalmente, e que o sujeito fala assim, se eu fizer isso, haverá punição pesada para doações privadas. Enquanto não houver essa garantia, haverá o fundo eleitoral. Então é preciso discipliná-lo. Dimensionamos as necessidades de financiamento para a campanha eleitoral das eleições gerais de 2022. É isso que diz o Lira e acabou. Acabou, não tem prosa. Está decidido. Representamos o povo, a vontade popular. E se perguntar para o Rodrigo Pacheco, que aliás anda adotando umas posições esquisitas, né, em relação à política mineira, o Rodrigo Pacheco vai dizer a mesma coisa, vai arrumar um argumento lá. E continua falando o André Mendonça. Vamos ver que posição ele tomará. Ele é o relator, então é o primeiro a falar. E a PGR está dizendo que está tudo bem. O Novo considera ser muito possível que o aumento do fundão passe a ser naturalmente incluído nos orçamentos futuros. É disso que o Aras discorda. Por isso que ele fala, não, mas isso é só em ano de eleição. Não importa, senhor Aras. Não importa. Por exemplo, deste ano, passou pela previsão orçamentária. Então, o problema está, já que o fundo eleitoral é necessário, por enquanto não criam vergonha e estabelecem aquilo que você encontra em vários países, né? Mecanismos de punição à corrupção, simples. Não é só mecanismo de investigação, é de punição. E sem, claro, a ideia de que é meu amigo, tira ele daí. É meu inimigo, põe ele lá. Aí não é justiça. Aí é injustiça. Justiça é todos sujeitos ao império da lei. Simples. E o Supremo para julgar de acordo com a lei primordial, a Constituição. Só que o jogo não é esse. Mas, tudo bem, fundo eleitoral, o problema está nessa liberdade. Não, mas existe um cálculo, existem referências para o cálculo. Balela, eles dizem quais as referências. Tanto que o Novo está contestando as referências, está dizendo que são inconstitucionais. Isso só vai aumentar. Eleição municipal? Menos. E olha que na municipal só PT e PSL levaram 400 milhões. Juntos, 200 para cada. 201 para um, 199 para o outro. Imagine 2026. Só vai aumentar. Tudo que depende do Congresso. Que ele pode determinar como o salário deles, né? Os gastos, a possibilidade de contratar. Nós falamos ontem da Assembleia Legislativa do Pernambuco, contratando milhares e milhares, porque não sabem o que fazer com dinheiro. E aí não tem dinheiro na escola, não tem dinheiro no posto de saúde, não tem maca no posto de saúde, não tem hospital equipado. Quando ele levanta um prédio, não tem equipamento, ou não tem prédio nenhum, só tem uma Santa Casa que é mantida por quem quer ajudar, porque o poder público nunca fez um hospital ali. Tudo esburacado, o asfalto, estradas de terra abandonadas, pontes quebradas, escola faltando carteira, não tem segurança pública. E na Assembleia não sabemos o que fazer com tanto dinheiro, então a gente sai contratando. Esse foi o argumento oficial. Então eles vão continuar aumentando o fundo eleitoral. E agora com a possibilidade aí de federações, então aquela cláusula de barreira para partidos insignificantes também desaparece. Coliga-se com um, chama de federação, fica junto 4 anos lá, que tem essa exigência ridícula, né, de ficarem juntos 4 anos e tal. E garante o negócio. Por isso há tantos partidos.
A ideia lá, original, é o partido será o representante de tais ideias perante a sociedade. Defenderá tais soluções para os problemas nacionais. É isso. Quando começa a haver 20, 25, 30, 35, 40 partidos, é porque é um grande negócio. E aí, para finalizarmos, isso aqui está tratando do valor e do cálculo que foi utilizado, que foi feito, da base de cálculo que foi utilizada. Ninguém está contestando o fundo em si, lá no Supremo. Por isso que pode voltar para 2 bilhões e 100, que já é uma fortuna arrancada, principalmente dos mais pobres. Isso fora aquela porcaria que é o fundo partidário, que pega dinheiro de todos, inclusive lá do sujeito que está na rua pedindo uma ajuda para poder sobreviver, passando pelo que está desempregado e desesperado para colocar comida na mesa, aquele outro que está empregado, mas ganha pouco, e as contas não fecham, o salário não dá, e o sujeito se endivida. Todo mundo. Dinheiro de todos para partido, por exemplo, comprar avião, alugar carro, alugar imóvel, comprar imóvel, contratar advogado. Esse é o outro troço, é o fundo partidário. Uma excrescência. Mas a discussão hoje é sobre fundo eleitoral e não sobre sua existência, mas sim a respeito dos cálculos que devem ser utilizados para a determinação, seja uma coisa ou outra, a fortuna está garantida. Sairá do bolso dos brasileiros para garantir a gastança dos candidatos, dos partidos, fora aquilo que pinga todo mês, que é o fundo partidário. Uma vergonha nacional. Ronald. O Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do Acontece fica à sua disposição. Já estará lá no site da Rádio Bandeirantes. Só você procurar ali pelos podcasts, é o Entendendo a Notícia. E nos principais agregadores de podcast também. Agora 5 minutos para as 4 horas. Rede Bandeirantes de Rádio.